Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Tô bem. Tá preparada? Sim. Psicologicamente? Sim. Tô bem. Acho que sim. Muito bem. Estamos começando aí mais um podcast, certo? Essa semana estamos com visitas ilustres, porque agora está com verba, eu trouxe ela lá dos Estados Unidos, certo? Chique. E, na verdade, estamos aqui com uma pessoa que já participou de vários programas. Você ouviu Ouvi. falar o seu nome várias vezes? Ouvi. Aí você falou, será que eles estão falando besteira? Ou... Melhor eu ir lá conferir. Eu vou lá conferir. Então estamos aqui com Ana Facchinato. Quem é Ana Facchinato? É uma das pessoas mais influentes da quiropraxia no Brasil, só isso. É? Você se considera assim? Você sabe disso? É que eu sou uma quirossaura, eu sou. Uma quirossauro. Então hoje, Mas eu principalmente, a gente vai entender um pouco da história da Ana na faculdade, na Anhembi Morumbi. Ela foi para os Estados Unidos, hoje ela está morando lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ana, primeiro, brigadão. Imagina. Vindo, né? Prazer E mesmo. vamos contar lá na tua história, porque você é da primeira turma da Anhembi Morumbi, certo? O meu recorde era falar com a Dai, que era da segunda. Então eu já bati esse recorde com alguém que é da Mas primeira. a Dai também, né? É a Dai, né? A Ju Piva da Piva, segunda a Ju também, né? Piva, é, Você é também. antes de todas elas. É, Você sou um já pouco deixou elas mais tudo velha. no chinelo. Tô bem. Então conta um pouquinho aí da sua história na Quiro, como é que você chegou, principalmente falando de uma primeira turma, que assim, um curso que ninguém... Se hoje já é difícil alguém entender, imagina Claro. naquela época. Bom, eu comecei, na verdade, pra te ser bem sincera, eu não sabia o que era quiropraxia até o terceiro mês do curso, mas deixa eu voltar um pouquinho. Eu sempre fui bailarina, eu sempre dancei e eu queria fazer alguma coisa pra ajudar os outros. Eu sabia que fazer curso de dança não ia ser uma coisa que ia me dar, ia me dar muito prazer, mas não ia me dar o financeiro, né, que você precisa, né? A sustentabilidade financeira. E aí eu comecei a procurar fisioterapia e tal. Eu falei, acho que fisioterapia é legal. E aí, na época que eu prestei vestibular, da minha classe da escola, do terceiro ano, acho que 50% das meninas iam fazer fisioterapia. Eu falei, olha a minha concorrência, né? Queria fazer alguma coisa diferente. No fim das contas, até acabei prestando dança, passei na Unicamp, e eu esnobei a Unicamp pra vir pra Anhembi Morumbi. Quem é Unicamp? Quem é a Unicamp? Porque a minha mãe chegou pra mim, a gente recebeu, eu já tinha prestado vestibular treineiro, né, que chama no segundo ano, na Anhembi Morumbi, então eu sempre recebia flyer da Anhembi e tal. E aí chegou um flyer lá na minha casa falando sobre o curso de quiropraxia, era um flyer super legal, e a minha mãe chegou pra mim e falou, filha, olha que legal esse curso. Eu falei, olha que legal, parece que ajuda a cuidar dos outros, cuida da coluna, mas eu não sabia muito bem o que era. Naquela época, agora eu vou entregar a minha idade, não existia Google, não existia, né, a gente procurava as coisas. Internet não era, não tinha essa facilidade toda. Não, isso foi em 99, outro século. Mas aí não tinha como pesquisar tão fácil, né? Eu falei, vou lá, vou ver, vou fazer o vestibular. Nem me lembro se eu fiz vestibular de novo por causa do treineiro, enfim. Aí comecei o curso, porque eu falei, vou ajudar as pessoas, vou cuidar da coluna, então vamos lá. Comecei o curso, a minha sala tinha 20 e pouquinhas pessoas. Depois de uns 3 meses, começamos, né? Aula de anatomia, biologia, ciclo de Krebs, né? Que a gente falou e tal. Aí, depois de uns 3 meses de curso, um rapaz que, né, tava na minha sala, tinha muita gente mais velha na minha sala, que eram pessoas que já trabalhavam com quiropraxia. E que eram técnicos, né? Eram técnicos. E ele falou pra mim, Ana, posso te ajustar? Eu falei, o quê? Ele, ajustar, eu vou te ajustar, vou te mostrar como que é um ajuste de quiropraxia. Não sei o que você tá fazendo aqui, mas você vai fazer isso aqui lá pra Aí frente. ele me ajustou e eu falei, é isso que eu vou fazer? E aí eu me apaixonei depois que eu já estava no curso. Então, eu não sei se vocês já ouviram que a quiropraxia escolhe as pessoas. Isso eu fui escolhida com certeza, porque eu caí de paraquedas, não sabia o que era. E aí... Você não tinha esse anseio de querer fazer medicina, de querer fazer outro tipo de curso na área da saúde? Nunca quis fazer medicina, assim. Eu pensei uma vez antes disso de fazer odontologia. Mas eu tenho uma prima dentista, prima da minha mãe, e ela falou pra mim assim, Ana, eu acho que você é um pouquinho agitada pra fazer odontologia. Você vai ter que ficar sentada numa cadeira, abaixada, não vai poder se Movimentos mexer refinados, muito. né? Exatamente. Acho que ela pensou, não. Aí eu falei, acho que não é muito minha cara. Então, aí foi assim que eu caí na quiropraxia. E fui indo bem no curso, fui me destacando, né? Fui boa aluna, fui sendo... como chama quando você ajuda o professor na aula? Monitor. Monitor, isso. Fui monitora de algumas aulas. E aí me formei na primeira turma.
E naquela É época pouco, que era professores médicos, né? E aqueles que viam quiropraxistas dos Estados Unidos. Isso, então na época, a gente de quiropraxista mesmo formado, a gente tinha o Eduardo Bracher, que é um mentor não só para mim, mas para todo mundo da minha turma. Eles formou na Palmer? Ele se formou na Palmer, nos Estados Unidos, Tá. e aí ele voltou pro Brasil, e quando ele voltou pro Brasil, o dono da Embi Morumbi entrou em contato com ele e falou, olha, eu quero abrir esse curso aqui, vamos abrir em 1 ano, 6 meses, sei lá, foi um negócio assim, loucura. Ele, tá bom. E ele nem tinha nunca pensado em dar aula e montou um curso, né? Tiveram 2 universidades que ajudaram a Embi Morumbi a criar o currículo. Uma é a LACC, que eu trabalho hoje em dia, e a outra é a Western States, que eu também fiz uma pós-graduação lá, depois que eu me formei aqui. Que era o que eu ia contar agora. Quando eu me formei aqui, na Embi Morumbi, isso foi em 2004, a Western States ofereceu 2 bolsas de estudos para 2 alunos, e aí os melhores alunos se destacaram, foram escolhidos, que fui eu e a Aline Labate, que era da minha turma também, excelente quiropraxista. Nós fomos para lá, ficamos lá 6 meses, né, fizemos como se fosse um internato e voltamos para começar a dar aula. Mas principalmente naquela época, você ter saído do Brasil e ter ido para os Estados Unidos, que ali, culturalmente falando, a quiropraxia já estava ali na vida dos americanos, qual foi esse baque? O que eu fiquei mais impressionada quando eu cheguei lá, porque eu achei que eu ia encontrar um curso completamente diferente. A única coisa diferente naquela época que eu senti era que o curso era das 8 às 5. A estrutura do curso era a mesma, porque foram eles que criaram o curso aqui. Eu não tô olhando pra câmera porque tem um monte de gente aqui assistindo, tá? Não tem problema. Vai que o importante Vai tá que aqui, vai. ó. Tá bom. O curso era o mesmo porque foram eles que montaram o curso aqui. A única coisa que era muito diferente, que eu acho que até hoje é um pouco diferente, lá nos Estados Unidos, quando as pessoas vão fazer um curso de quiropraxia, que é um curso das 8 às 5, além deles terem ajuda de custo do governo para viver, eles não precisam trabalhar, né? Não tem como muito trabalhar. Aqui, que eu saiba, pelo menos na época que eu era coordenadora, 70% dos meus alunos trabalhavam à tarde ou estudavam à noite e trabalhavam durante o dia. Lá eles não precisam fazer isso, então eles respiram quiropraxia o tempo inteiro. Aqui é diferente, aqui a pessoa tem que, para poder pagar o curso, tem que trabalhar. Né? Então, eu entendo, é outra realidade. Então, lá as pessoas respiram com a quiropraxia. Eles têm aula das 8 às 10, das 10 ao meio-dia tem intervalo, tá todo mundo estudando. Outra coisa que faz um pouquinho de diferença também é que, como lá eles têm as provas para poder tirar a licença, que são tipo a prova da OAB, né, que tem aqui no Brasil. Que mais pra frente a gente pode falar nisso, que são as provas que quem quer convalidar diploma, aquelas coisas todas, né? Perfeito. Isso, Então eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer para poder Não é atender. se formou e vou embora. Se você se formar e não tem essas provas, você não pode atender. Você está exercendo a profissão ilegal. Tá. E aí você pode ir preso. Depende do estado, na Califórnia você pode ir preso. O que eu tava falando mesmo? A diferença dos cursos. Então, assim, como eles têm que passar por essas provas e todo mundo é muito dedicado e tal, então as pessoas terminavam a aula das 10 e ia começar a próxima aula às 11, ficava todo mundo estudando. Em alguns momentos eles ficavam lá jogando frisbee, coisa de americano, né? Mas eles ficam lá estudando, porque eles têm que passar nessas provas, porque se eles não passam, eles não podem atender, e aí eles ficam com um débito, né? Eles ficam devendo muito pro governo, porque além deles, sabe o FIES que a gente tem aqui? Além de eles receberem do governo pagar o FIES para eles ganham uma ajuda de custo. Então você vai ganhar $2.000 por mês para poder viver. Só que o seu quantidade de dinheiro daí que você está devendo para o governo começa a aumentar. O curso lá também tem um pouquinho diferente. Aqui a gente tem 8 semestres de 20 semanas, 22 semanas cada. Lá eles têm, pelo menos na universidade que eu trabalho, são 3 trimestres, 3 quadrimestres, né? 4 meses cada, são 15 semanas cada term, que a gente chama. E você conseguiu circular lá também, assim, justamente para você entender essa coisa de ter mais clínicas, clínicas a cada esquina, aquela coisa que a gente sempre escuta falar, né? Foi uma coisa que te falou, caraca... Em Los Angeles é muito mais do que no Oregon, por exemplo, quando eu fui para lá. É um em cada esquina. Principalmente ali em volta da universidade. Você começa a andar, você fala chiropractor. Todo lugar tem um chiropractor. E as pessoas sabem o que um quiropraxista faz, na grande maioria. E nesse mas momento, 100% não. Mas nesse momento, o que passou na cabeça da Ana? Tipo, nossa, é aqui que eu quero trabalhar porque é aqui que tá o mercado? Ou tipo, não, eu acho que eu vou ser pioneira lá no Brasil porque... Quando eu fiz a pós-graduação em 2005, eu quis voltar. Eu voltei. Porque, né, tava começando aqui, a intenção da gente ir era voltar para poder trabalhar.
aqui na universidade, então eu já estava com isso na cabeça. Eu vou ficar 6 meses e vou voltar, e foi o que eu fiz. A gente voltou, eu e a Aline, voltamos e comecei a trabalhar na universidade. Então eu comecei dando aula, depois de um tempinho então, eu sempre dei aula de ajuste cervical, ajuste lombar, dei um pouquinho de uma época dei aula de ajuste torácico, ficava um pouquinho na clínica. Mas logo que eu voltei, eu já comecei a trabalhar um pouquinho na administração. Eu era o que a Dai era até um pouquinho de tempo atrás. TI, né, que eles chamam. Mas assim, Na parte mais administrativa. você foi da primeira leva de pessoas formadas que começaram a dar aula, né? Uhum. Então também isso foi uma novidade pra você? Foi novidade, mais ou menos, porque eu dei aula de balé muitos anos. Muitos anos. Eu comecei a dar aula de balé, eu tinha 14 anos. Então eu estava acostumada a ficar na frente do público, eu estava acostumada a... Vocês perceberam, né? Que eu não sou nem um pouco inibida, sou bem desinibida. Saio falando. Então eu estava acostumada a fazer esse tipo de coisa, mas eu nunca tinha dado uma aula de quiropraxia, né? Primeira vez que a coordenadora do curso na época, a Márcia, sentou comigo e falou: vamos montar uma aula, e era uma aula nova, eu pensei... Ok, vamos lá, né? E ela me ajudou, a gente sentou, então comecei a montar PowerPoint. Eu já tinha tido um pouquinho de experiência quando eu era monitora, que eu já tinha ajudado o Eduardo Bracher, então, assim, ter sido monitora me ajudou muito na como criar uma aula, como buscar a fonte. E ele falava pra mim, não, você tem que pegar desse livro, não vai pegar só na internet, busca informação no livro, busca informação um site confiável, a gente tem que procurar pesquisa científica, não é simplesmente colocar lá a foto da vértebra e falar o que você aprendeu há 5 anos atrás. E foi o intuito da EMB começar a trazer professores brasileiros que estavam se formando na casa. Exatamente. Essa foi a ideia. Porque antes disso, a gente tinha o Eduardo Bracher que dava aula para mim, né, para minha turma e para as turmas que vieram, e era o único quiropraxista. A gente tinha também duas outras quiropraxistas, que eram a Márcia e a Débora, que elas tinham se formado num curso de pós-graduação que tinha acontecido lá na Fevale, antes do meu curso acontecer. Tá. Então, elas eram originalmente fisioterapeutas e a Fevale fez esse programa para poder criar professores, porque a gente não tinha como, né, ter professores. Então, a Márcia e a Débora também são super pioneiras aqui da quiropraxia e elas eram professoras aqui também na época. E a gente também tinha professores que vinham dos Estados Unidos, ficavam uma semana para dar aula de história da quiropraxia e voltavam. Aí tinha outro professor que vinha, ficava 2 semanas para dar aula de ajuste de membros inferiores e voltava. Porque, né, eram muitos assuntos diferentes que a gente precisava de gente mais especialista. Então, era na época que a universidade, ela conseguia... Eram outros tempos. ela conseguia fazer isso pra gente, porque a hoje... universidade era mais cara também. Poxa, que coisa louca. Mas eu tinha FIES. Tá pagando ainda o FIES? Já paguei. Já pagou? O meu eu tô pagando ainda. Você vai chegar lá. Eu vou Quando chegar. você pagar o último boleto, você vai falar, meu, vai tirar foto depois no Instagram. Não, eu vou pegar aquele dinheiro e ficar guardando no cofrinho, porque tá tão Isso, acostumado isso já a mesmo. separar, né? Aí você vai me visitar. Vou te visitar, perfeito. E aí, chegou no momento que você falou assim, a faculdade ela te demanda também muito tempo, né? Porque elaboração de prova, né? As buchas dos estudantes, tudo aquela coisa. Então, você não chegou a atender já ou você começou a atender em paralelo a dar aula também? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava atendendo e dando aula. Então, na verdade, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já estava atendendo um pouquinho. Né? Atendendo com alguém? Você tinha... Sozinha? Sozinha. Eu comecei, na verdade, numa salinha que era no fundo da minha escola de balé, porque enquanto eu era aluna, eu dava aula à tarde. Como a gente falou, né? A gente precisa trabalhar. Então, eu fazia aula de manhã aqui na EMB Morumbi e à tarde eu ia para o balé dar aula. E aí eu conversei com a dona da escola, que também é uma mentora pra mim. Márcia, beijo. E ela falou, não, ela Tenho tem certeza uma que ela tá salinha... ouvindo. É certeza, vou mandar pra ela. Ela tem uma salinha lá no fundo, se você quiser, coloca uma maca lá e a gente começa a atender. Eu nem me lembro se isso foi antes ou depois de eu viajar, mas eu lembro que eu atendia lá, nas horas que eu não estava dando aula de balé, eu ia lá pro fundo e a gente comecei atendendo as mães das alunas do balé e as próprias alunas, e aí eu tinha indicação de pessoas que vinham, tal. Era engraçado porque vinha um senhorzinho, né, entrava lá na escola de balé, tipo, é aqui que ela vai, que tem uma quiropraxista que vai me... Ou ele ia falar, não, você vai pra quiro? Não, vou vir pro balé. Vim pro balé. Vim fazer aula de balé, pra Dedê. Então, eu comecei assim, e eu sempre falei pra todo mundo, você quer fazer quiropraxia? Você só precisa de 2 coisas, 3, na verdade. Uma maca, suas mãos e seu cérebro. É isso que você precisa. Se eu fosse dentista, lembra da história do dentista? Se ia depender eu precisava de uma maca, de um monte de equipamento, de um monte de, sei lá,
supplies, né? Como fala? De equipamentos, ferramentas. Ferramentas, né? E pra poder trabalhar. Não dá pra começar assim, pegar a maca embaixo do braço e vai, né? Foi até que eu conversei com os meninos, eu tava aqui na faculdade antes, aí eu tava lá no CIS, e aí eles estavam comentando que tão sem ativador, tão sem algumas coisas que eu tinha na minha época, por exemplo. Eu falei, pô, tá, mas acho que isso é até bom. Porque assim, dentro do CIS era um caos, né? Tinha o Arthur Steam lá. Ah, quem tá com o Arthur Steam? Ah, eu. Todo mundo queria o equipamento lá. Aí se não tinha equipamento, eu não vou conseguir atender ele sem o Arthur Steam. Então acho que isso acaba também dando uma calejada, né? Você fica dependente das técnicas. E quando eu comecei, não tinha nada. Tinha maca. Tinha só maca. E olha lá. Né? Porque a gente, né, era uma turma muito pequenininha. A gente teve, quando criaram o nosso CIS, né, na época, que era só uma clínica de quiropraxia, a gente teve que pegar algumas macas da sala de aula para levar lá para baixo. Porque a gente não tinha nenhum equipamento, a gente tinha isso só. Então, não tem ativador, treina sua mão, é isso que você vai precisar. Você vai comprar um ativador logo que você começar? Não sei. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você vai ter que saber ajustar no MOOC. Então... Mas de falar, é a melhor coisa, né? Quando eu fui pro Peru, eu cheguei lá no Peru, eu fui na quarta e cheguei no sábado. E na segunda eu já estava atendendo com 20 pessoas esperando para fora. E era um americano, o dono lá das clínicas. Aí ele chegou para mim e ele falou, Francisco, então é o seguinte, ó. Eu falei, quem que são essa fila aqui? É tudo paciente teu já. Eu falei, que legal. Aí comecei a atender, eu não sei falar espanhol, sem falar nada. E Olá, que tal? E assim, eles olhavam assim pra mim, né? Tipo, hã? Então ele falou assim, eu vou atender hoje só pra você entender como é que é a dinâmica da coisa. Eu falei, tá. Aí ele atendeu o dia inteiro, assim, eu falei, acho que ele vai ficar aqui uma semaninha comigo, né? Aí ele falou, Francisco, então, eu tô indo embora pros Estados Unidos. Seguinte, quanto menos você ouvir de mim, melhor, porque daí significa que você tá trabalhando direito, tá bom? Eu falei, tá. E a maca de lá, meus queridos, é pior do que essa. É pior do que essa. É tipo, acho que ele mandou fazer com o serralheiro dele lá. Era muito popular a coisa ali. E foi a melhor coisa, né? Porque você acaba se virando nos 30 e sabendo fazer as coisas, né? Ainda que aqui, uma outra diferença que eu acho, mas aqui muito melhor aqui, é a quantidade de pacientes que vocês veem e a quantidade de casos diferentes que vocês veem na clínica, os alunos da faculdade lá não veem. Porque, como eu falei, tem muito quiropraxista lá. As pessoas que têm casos muito diferentes não vão na universidade. Eles vão no quiropraxista que eles estão conhecendo. Eles passaram no médico. O sistema de saúde lá é um pouquinho diferente. Então, aqui, os casos interessantes que vocês veem na clínica, os meus alunos lá não veem. Eles atendem, a maioria deles, eles atendem os próprios colegas. Ou eles atendem, como lá a quiropraxia é coberta pelo seguro, como se fosse o SUS de lá, né? Mas que é só para maior de 65 anos, então eles veem muito paciente idoso e muito paciente jovem, que são os próprios colegas da faculdade. O meio termo ali, que são os casos, né, de artropatias e coisas diferentes que você tem que diagnosticar e achar, e hernia de disco e tal, não é a grande maioria deles. Então a gente tem um outro programa que a gente ajuda eles, que foi um programa que eu implementei aqui na Embi Morumbi do Preceptor. Vocês têm preceptor? Preceptor que chama? Que vocês têm que ir fazer estágio no consultório. Como vocês chamam isso? Que vocês fazem, por exemplo, estágio externo. Estágio externo, isso. Eletivo, assim que chama? Ok, ir na clínica de alguém. Ir na clínica de alguém e completar as suas horas, o número de atendimentos. A gente faz isso para eles, para que eles tenham experiência fora da clínica da universidade. Então, a experiência que vocês têm aqui é muito diferente e posso até dizer melhor do que a que eles têm lá. Porque é só mais uma clínica. E aqui é a referência de clínica de quiropraxia. Mas você consegue sentir alguma diferença no próprio aluno mesmo? O pessoal de lá, eles têm um foco muito mais em questões teóricas do que práticas, do que aqui? Tem algumas diferenças no curso, como eu falei antes, quando a gente estava me apresentando, né? Por exemplo, eles aprendem a tirar raio-x, eles aprendem a fazer mais reabilitação, eles aprendem a entender a máquina, né, de raio-x e tal. Então, assim, a dedicação, pelo que eu me lembro, no passado, não sei quanto dedicados vocês são hoje em dia, mas a dedicação, porque o foco deles é só aquele. Tá. Então, assim, eles, como eu falei, eles respiram quiropraxia porque é aquilo que eles precisam pensar a vida durante lá o curso é 3 anos porque o curso integral, né, são 3 anos e mais um termo.
é só isso que eles precisam pensar na vida. Eles não precisam se preocupar em pagar conta e vir de Jundiaí de trem, né? Tem alguns que vêm de Sei San bem. Diego, mas... É. Mas, assim, é diferente. Então, assim, dos alunos, o que eu sinto, o foco é maior, porque eles só têm essa preocupação, né? E é compreensível. É totalmente compreensível. E aí começou a dar aula Comecei e a dar chegou um momento... Quem que era o coordenador? Era o Bracha. Antes de mim era a Márcia. A Márcia. A Márcia. E depois da Márcia foi o Kim. O do Kim. Grande mestre Kim. E ele tá no Brasil ainda? Tá no Brasil, Tá. no Brasil. Eu sempre achei que ele ia virar político, mas ele ainda Não? quis. Não. Ah, sorte dele, né? Né? E ele trabalha em Arujá, acho que ele tem alguns negócios aqui em São Paulo. Eu falei com ele recentemente, tá bem, a família dele tá bem. E ele foi o coordenador do curso Durante um tempo, né? durante uns 3 anos, talvez, não me lembro exatamente quanto tempo. E aí eu continuei como assistente dele, né, que a gente chamava de TI na época. E aí chegou uma época que ele falou pra mim, Ana, não é isso que eu quero mais. Toma que o filho é teu. Tô saindo, toma que o filho é teu. E eu tinha, na época, 25 anos. Tá. Aí a diretora da AMB, né, eu acho que o Kim falou pra ela, ó, essa é a pessoa mais indicada, né, porque ela tá há muito tempo e ela entende tudo do assunto e tal, eu acho que tem que ser ela. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com ela, a primeira pergunta que ela fez pra mim foi, mas quantos anos você tem? Eu falei, eu vou fazer 26 no mês que vem. Acho que Porque eu não queria falar 25, né, eu vou fazer 26 no mês que vem. Aí você acha que pegou isso ali na hora? Ou não? Eu acho que, na verdade, eu acho que ela estava curiosa para saber quantos anos eu tinha, qual era a minha experiência, e ela falou para mim assim, Ana, eu também comecei como coordenadora de um curso, eu tinha mais ou menos a sua idade, então vai lá, Tinha tô respaldo. apostando Né? em você, confio em você. E comecei como coordenadora, super jovem, e não foi fácil, mas foi desafiador, que é uma coisa que eu tomo muito pra minha vida, eu gosto de coisas que me desafiem. Então, gostei desde o começo, eu sempre gostei dessa coisa de organização, de administração e tal. E continuei dando aula na AMB, tinha o meu consultório, que eu ia 2 vezes por semana, um dia de manhã, outro dia no final da tarde. Então, na época, eu estava como coordenadora da AMB, consultório 2 dias e dando aula aqui também. Então, dava aula de lombar, dava aula de torácica e... Era bem divertido, bem acumulando ocupado. coisas, né? Mas é legal isso que você falou da questão de idade, porque eu acho que, por exemplo, todo o pessoal que está se formando é uma coisa que eles vão sentir, né? Porque eles vão sair daqui, eles vão começar a atender e as pessoas vão olhar para ele e falar assim, cara, eu vou dar minha coluna para você, que você ainda que tá com essa carinha, né? Principalmente e infelizmente para mulher. Infelizmente. Né? Você tem aí uma diferença gigantesca do mundo ainda machista, do pessoal olhar e falar assim, nossa, ela não vai conseguir me ajustar. Ela não... Isso a gente conversou com a Sabrina também bastante, porque rola até hoje, né? Apesar dos pesares. E eu acho que você não impor, mas você demonstrar o seu conhecimento, isso, é isso mesmo, é isso que a gente vai fazer. A partir do momento que você começa a explicar, ao invés de você explicar, então, sabe o que é? Não, quiropraxia é isso que a gente vai fazer, é isso que vai acontecer. Você mostrar atitude. Mostrar a sua atitude sem ser soberbo, né? Não, mas falar... Mas mostrar que você conhece. Mostrar que você sabe o que você tá fazendo. Falar, meu querido, vem em mim que Nossa, eu sei. Tanta gente. E assim, eu, Ana Paula, não todo mundo. Mas se eu sinto que a pessoa tem algum tipo de... Ai, mas é você que vai me atender? Sim, sou eu. Vamos lá fazer. Né? Não fico com... Ai, cachorro ruim. Ai, né? Eu não Pô, às tenho vezes é o momento muito... de você se provar também. Exatamente. Fala, meu queridão. Exatamente. Então, vem em mim aqui que... E assim, quantas pessoas eu atendi que falaram, nossa, não dava nada pra você antes de conversar com você. E caramba, você consegue me ajustar? E eu sou desse tamanho. Então assim, Tem que você fazer aquele mostrar... sorrisinho amarelo, né? Você vai mostrar o seu potencial e o quanto você conhece ali na hora. Do mesmo jeito que não é fácil para uma mulher jovem, imigrante, ser diretora de um programa nos Estados Unidos. E assim, não precisa nem ser lá. Eu tô falando assim, principalmente com você tendo que conversar com o médico aqui dentro da AMB durante muitos anos, você tendo que mostrar que o curso ele tem validade, que pô, tem... E assim, que a gente tem a nossa área. Quantas vezes eu tava aqui de coordenador e não tinha número de alunos, vamos ter que fechar o curso. Não, vamos continuar, porque é isso. Tem que diminuir a carga horária. Não pode diminuir a carga horária por causa disso. Se você busca o conhecimento, você sabe o que você tá falando e você mostra o porquê das coisas, as pessoas têm que entender. Chegou em algum momento ser cogitado juntar turmas de
entre cursos diferentes, assim, para as aulas? Sim. A gente tinha os pools, né? Que eu acho muito legal. Então muito. Ainda tem hoje em dia, provavelmente. Você vai fazer aula de anatomia junto com outros cursos. O que eu acho ótimo. Porque você tá ali aprendendo. E lá nos Estados Unidos, na minha faculdade, a gente também tem isso hoje em dia. Né? Então, os alunos de quiropraxia têm aula de anatomia junto com os alunos do Physician Assistant, por exemplo. E aqui também. Não sei com quem vocês têm aula, mas eu acho ótimo porque a anatomia é anatomia. Sim. A única coisa é que para quiropraxia tem um pouquinho mais de foco para coluna e talvez para outras profissões tem que ter um pouquinho mais de foco na pele. E é bom para validar a profissão, para o pessoal entender, né? Às vezes o pessoal dentro da IMB, que é aluno, fala assim, nossa, qual é o curso que você deu? E às vezes, nossa, você sabe mais que eu? Como assim? Essa linha interprofissional, né, é muito forte, está ficando muito forte nos Estados Unidos também. E na minha cabeça a IMB é pioneira nisso, porque as faculdades de quiropraxia dos Estados Unidos são muito isoladas. É quiropraxia, 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 quiropraxia. Eu acho que tem uma faculdade lá que tem mais do que um curso de quiropraxia, assim, que está numa universidade do tipo a nossa. Então, as outras todas são faculdades de quiropraxia, College of Chiropractic, that's it. E é isso, né? Então, não tem outra... As pessoas não têm essa... Fica numa bolha, né? Você se forma, você aprendeu com aquele grupo, você aprendeu aquelas técnicas, você vai para o seu consultório e fica na sua bolha. Não, o paciente precisa muito mais do que só o seu ajuste, muitas vezes. Muitas vezes ele precisa só do seu ajuste, beleza, mas muitas vezes ele precisa de muito mais coisa. E se você não tem a cabeça aberta para saber o quanto isso vai agregar e vai ser melhor para o seu paciente, ele vai achar que o seu tratamento não funciona. Então... Eu assim, vou tirar uma dúvida da minha época de estudante. Tá, vamos ver. Sim, na verdade assim... Mas eu te ensinei isso. Não, vamos lá. Vai lá. Quando a gente estava estudando, a gente tinha um receio muito grande de como aplicar isso fora. Como montar o consultório, o que eu devo fazer, quanto eu devo cobrar. Era uma coisa que era assim, e a resposta padrão era, não, você vai sentir. Depende. O quanto dentro do curso vocês tentaram também colocar, no final quando eu estava me formando ali no 4º ano, teve muita palestra com gente, né, com profissionais que já estavam na área e tudo mais. Mas rolou uma preocupação dentro de corpo docente para colocar isso. Isso tem em todo lugar. Tá. Não é a falta disso tem em todo lugar, não é só aqui. Existem algumas faculdades nos Estados Unidos, por exemplo, que são bem focadas em business, mas a maioria não. Então, assim, hoje em dia, na universidade que eu trabalho, a gente está colocando cursos de business como a eletiva ou seletivas, não sei como vocês chamam como aqui. Optativas. Como optativas, porque o curso em si não tem. Então, a gente tem algumas aulas de administração de clínica e tal, mas não é business, não é marketing, né? E a gente se forma na área da saúde, a gente é formado para ajudar as pessoas, não para fazer dinheiro. Infelizmente, né? Nenhum curso de quiropraxia, medicina, fisioterapia, ninguém ensina você a fazer dinheiro. Ensina você a cuidar dos outros. Profissão bonita e tal. Mas cuidar dos outros não enche barriga. Não pode esquecer do business, não pode. Exatamente, não pode. Então, assim, pra mim é até um pouco difícil falar disso, porque o meu consultório, nunca fui full time no consultório. Eu sempre tive a universidade junto, que é um salário fixo, né? Que a gente ganha. Então, eu tinha o meu salário e tinha o consultório on the side, né, para fazer um extra, porque eu sempre gostei, eu sempre quis ter o consultório, eu sempre achei importante atender enquanto eu estava ensinando os alunos, para ter casos e tal. Mas para mim também é difícil falar quanto que se deve cobrar, onde você tem que abrir o consultório. Mas se você só atendesse, você ia ganhar mais. Talvez, mas a minha realização pessoal não ia ser a mesma. Claro, Adoro atender os meus pacientes, sinto saudade quando eu venho aqui. Eu sempre falo com a Hanna, tem alguém que queira passar comigo e tal? Apesar da minha agenda ser sempre bem apertada, mas a realização é diferente, né? Pô, eu comecei a dar aula, eu tinha 14 anos para criancinha, né? Outra coisa, mas eu acho que ensinar tá dentro de mim e é o que eu realmente gosto de fazer. Mas eu acho que é importante ter isso, né? Porque às vezes o pessoal sai da faculdade e aí coloca a maca lá numa salinha, aí não tem paciente, pô, a quiropraxia é ruim, aí larga, né? Então eu acho que é importante você ter essa coisa de business, você saber montar um negócio, administrar, até porque
Você não vai trabalhar para o outro para sempre, Não, né? Então, não. todo quiropraxista, assim, pessoal que está estagiando, vocês vão começar a trabalhar para alguém e vai chegar um momento que você vai falar assim, ah, nossa, eu tô trabalhando pra caramba, só que ele tá ganhando mais do que eu, então eu vou abrir o meu próprio consultório. Ciclo. E é importante, faz parte, mas eu acho que é legal ter, né? Tem uma história de um argentino que trabalhava bem no terceiro paradigma, assim, né? Cuidando muito mais do que querer ganhar dinheiro, aquela coisa toda. E ele atendia já um fluxo bom, ele, sei lá, atendia 50 pessoas por dia, assim. E aí ele começou, ele falou, não, eu quero ajudar mais gente. Vou fazer o box on the wall lá. Então o box on the wall é o quê? Colocar uma caixinha na recepção e a pessoa entra para ser ajustada e coloca o quanto achou que... Ele triplicou a quantidade de ajustes que ele fazia. Então ele começou a realizar 150 ajustes por dia. Ganhando a mesma coisa que quando ele ganhava com 50 pessoas. Então tem que saber administrar também. Porque senão... E tem que saber se isso é o jeito que você gosta de atender, né? Total. Eu, por exemplo, atendia paciente de 1 em 1 hora. Porque eu gosto de falar, como vocês podem perceber. Eu gosto de fazer um atendimento mais exclusivo, com mais tempo. E por causa disso eu cobrava um pouquinho a mais. Então assim... O que você quer fazer, como você quer fazer, tem público para todo mundo. Claro que tem. Tem paciente que gosta de ir lá ser atendido e cair fora muito rápido. E tem paciente que gosta de conversar, de contar da avó, de contar de tudo que aconteceu e tal. Tem público para todo tipo de estilo. E, por exemplo, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem gente que atende 50, 100 pacientes por dia e tem gente que atende 8. Hoje eu acho no Brasil ainda, você fica vendo o Instagram, os stories do Instagram... Quiropraxista gosta de mostrar para os outros o quanto que tá atendendo. Ai, cara, isso me dá uma ansiazinha, assim, sabe? Porque você escolhe o quanto que você quer atender. Exato, né? exato. Pô, e se eu quiser atender 10 por dia, qual que é o problema? Nenhum problema. E se eu quiser atender 70 por dia, 100 por dia? Então depende muito. Mas é legal falar isso, né? Porque às vezes o pessoal fica deslumbrado, nossa, olha quanto que ele está atendendo. Monta a tua prática, monta o que você quer, o que você vai ser feliz e tudo mais. Você vai achar o seu público e às vezes você tem que avaliar se a região onde você está atendendo tem o público que você quer. Eu comecei a atender na Zona Norte, depois eu fui lá para a Zona Sul e depois eu fui para Higienópolis. E ali no Higienópolis foi que eu me achei. Em São Paulo, por exemplo. Em outras cidades você talvez tenha que fazer isso. Não necessariamente só porque você mora ali, que ali é o melhor lugar para você atender dentro da sua filosofia ou prática. Porque às vezes é conveniente para você ficar perto de casa, mas também não tem o público que você quer, né? Exato. E assim, mesmo com a universidade, como eu falei, atendi na Zona Norte, na Zona Sul e depois fui pro centro. Tem que se dedicar, gente, não adianta. Como você falou, o paciente não vai cair do céu. Hoje em dia tem tanta ferramenta legal na internet para divulgar o seu trabalho, que na minha época não tinha, na minha época era folder mesmo, que a gente ia distribuir. Era o boca a boca e, assim, lógico, era uma coisa nova, então as pessoas, ao mesmo tempo que tinham curiosidade, queriam saber, então quer dizer que essa pessoa vai cuidar da minha coluna e que outra pessoa nunca cuidou, também tinha a dúvida, né? Nossa, mas eu não sei o que é isso, essa menininha desse tamanho vai mexer nas minhas costas? Não, né? Então, tinha o lado bom e o lado ruim de estar no começo do E principalmente agora, para quem está se formando, o legal é isso, é outra coisa, é outra história, né? Você, quando você se formou, não tinha nada, tá? Só mato ali, né? Só mato. Quando eu me formei, tinha poucas clínicas para se trabalhar. Isso. Ou você ia pro Peru ganhar experiência. Isso. Fui pro Peru. Quando eu voltei, e agora a gente tá falando hoje, o que mais tem é clínica. Que bom. O que mais tem é clínica. Ótimo. Então, assim, e o que mais tem é clínica trabalhando de formas diferentes. Então, assim, o legal é isso, é também experimentar. É você sair de um lugar e ir para outro. Falar assim, pô, esse aqui ele atende em volume alto, esse aqui atende em 1 hora, esse aqui usa bastante equipamento, esse aqui só usa ajuste, esse aqui... E uma coisa importante também disso é, por exemplo, quando vocês se formarem, vocês vão receber pessoas de outras clínicas que passaram por um atendimento que é diferente do que você faz e que a pessoa não se adaptou, né? E assim, aí vai o profissionalismo e a ética de falar, não, aquele fulano também, né? O fulano atende desse jeito? Não. Sabe, tudo bem, senhor, é que existem vários tipos diferentes de atendimento e ser profissional e ser ético com o colega que, tava sentado com você na sala outro dia, Exato. né? A gente é um grupo tão pequeno aqui no Brasil, a gente ainda fala a gente, porque eu sou quiropraxista brasileira, pago a BQ, sou da BQ e... Você mora nos Estados Unidos e paga a BQ? Moro nos Estados Unidos e pago a BQ. Tá. Beleza. Só pra entender, legal.
Assim, então assim, tem que ter essa união. Se a gente não ficar falando, porra, mas também o Chico, né, tem 150 pessoas por dia. É o estilo dele e tem 150 pessoas por dia que gostam desse jeito da pessoa atender. Do mesmo jeito que tem os 10 lá do meu consultório que gostam de passar 1h30 no E ficar prestando atenção no serviço do outro também, você acaba... Jesus amado, eu sempre né? o cara de você numa baita de uma... Né? Pode falar palavrão? Pode. Que é podcast. Não sai, né? Precisa apertar. Sim, aí a gente tem que ver o que tá acontecendo, mas eu acho que isso é estilo legal. De atendimento? Exatamente, mas isso é legal para falar até, por exemplo, hoje a gente está no processo de regulamentação, então hoje você ainda tem muitos técnicos, você tem dentro da fisioterapia, você tem massoterapeutas, legalmente esses caras eles podem trabalhar e a gente não tem que ficar irritadinho com isso, né? Não. A gente tem que entender que eles fazem uma coisa e a gente está fazendo outra, assim como eu e você que somos quiropraxistas, fazemos outras coisas. Então, às vezes, se vem paciente teu pra mim, fala assim, a Ana, ela vinha com uma maquininha fazendo aqui, você não tem? Não. Por que eu não tenho? Porque eu faço assim, assado. Então, você saber passar a tua prática pro paciente é o mais importante, né? E aí, passou-se quantos anos de coordenação? Comecei em 2006, saí em 2014. Bastante. E aí, o que aconteceu? Você falou, vou para os Estados Unidos. Na verdade, a ideia começou com meu marido. E eu comecei, não sei se eu quero ir, não. Meu marido começou, puxa, a gente podia ter, né, uma experiência internacional. Ele queria ter uma experiência internacional. E eu tava numa posição super boa aqui na universidade, tava ganhando razoavelmente bem, assim, tinha uma vida confortável e tal, mas ele queria ir embora para ter uma experiência internacional. E aí, desde que a gente casou, ele já tava, né, com essa ideia na minha cabeça. E eu comecei, talvez seja legal. Então eu fui aprendendo a conviver com essa ideia. Não foi uma ideia que surgiu de mim, não foi uma coisa que eu sempre quis. Mas ele queria um ano sabático ou ele queria trabalhar? Não, ele queria trabalhar, ele queria mudar, né? E aí eu falei, tá bom, então a gente só vai, porque, né, eu sempre muito pé no chão, a gente só vai se eu tiver um trabalho certo, se eu tiver uma coisa certa. Então mas isso assim, foi muito antes de eu virar coordenadora. Mas então, vamos procurar uma coisa. Então comecei a ver vagas. Então eu já estava aqui há 8 anos, a São Paulo estava ficando difícil de viver por causa de segurança, né? A economia do país estava começando a ficar meio ruim. Tava querendo ter filho, né? Fazer onde eu eu vou querer ter filho, exatamente. Que tipo de vida eu vou dar pro meu filho, pra minha filha. Então aí comecei a pesquisar. Então, apliquei, tinha uma vaga numa faculdade tal, apliquei, as pessoas respondiam, seu currículo é ótimo, foi o que eu falei, seu currículo é ótimo, você é ótima para vaga, mas você não tem o Doctor of Chiropractic. Eu acho que eu apliquei para umas 5 vagas e todo mundo falou a mesma coisa. E essa, até para quem não está entendendo, é a convalidação do diploma de você poder atuar lá dentro dos Estados Unidos. Rapidamente, só para quem quiser entender, aqui no Brasil, o sistema educacional do Brasil é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. No Brasil, todo mundo se forma como bacharel. Bacharel em quiropraxia, bacharel em medicina, bacharel em engenharia, bacharel. Nos Estados Unidos, alguns cursos são um doutorado. Então, você faz o bacharelado no que eles chamam de undergrad, que é o college, que a gente vê nos filmes, que todo mundo faz aquele monte de aula diferente. Quando eles terminam o bacharelado, eles podem trabalhar na área uma área mais genérica, tipo de ciências, mas eles não têm aquela profissão específica. Então, se você quiser ser um quiropraxista, você faz um doutorado em quiropraxia, o Doctor of Chiropractic. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu já tinha um mestrado aqui no Brasil, pela Cruzeiro do Sul, e convalidei, transferi os meus créditos para o curso de Doctor of Chiropractic dos Estados Unidos e terminei o curso lá em 1 ano. Que, teoricamente, para quem não convalidou nada, seria quanto tempo? Teoricamente, para quem não convalidou nada, não tem mestrado. Por exemplo, me formei, quero ir para os Estados Unidos. Se você formou, você quer ir para os Estados Unidos, você tem... Para você entrar numa faculdade de quiropraxia, você precisa de 90 créditos em um bacharelado na área de ciências. Então, com o curso de quiropraxia no bacharelado, com certeza todo mundo tem 90 créditos. Então você tem... Lá não tem vestibular. Para você entrar na faculdade, você precisa mostrar que você fez tanta coisa. Então, você, por exemplo, lá na LACC, você precisa ter 90 créditos. 24 desses créditos tem que ser na área de ciências da saúde, que é fácil, porque a gente, né, tem o curso de quiropraxia. Precisa ter tido uma aula de biologia, uma aula de química, que vocês tiveram aqui também no curso de quiropraxia.
e mais alguma coisa que eu não me lembro e não deixa meu chefe saber, porque senão ele vai brigar comigo. Não. Mas, só não mostrar mais pra ou ele, menos. porque... Ele não vai... Tem translation? Não. É. Então, assim, essas coisas todas vocês têm com o curso de quiropraxia de bacharelado aqui para entrar no curso. Teoricamente, você tem que começar o curso tudo de novo. E isso é pago. O quê? Você, beleza, você tem aí as convalidações, eu tenho os créditos, vou lá. Aí vai ficar com... Eu vou ter que fazer o curso lá de um ano, 2. Aí, por exemplo, vamos dizer que para os 90 créditos a gente usou a sua aula de anatomia, de biologia, os processos biológicos, todos que tem aqui na Embi Morumbi. Quando você vai começar a eliminar a disciplina do curso dela, você já usou a anatomia para poder entrar na faculdade. Então, depende da faculdade, como que eles vão usar os 90 créditos e quais as aulas que sobraram, senão é muito provável que você tenha que começar o curso de novo. Por que eu não tive que começar o curso de novo? Primeiro, porque eu tinha experiência, eu tinha o mestrado, que o mestrado conta mais crédito. Então, dos 90 créditos, eu usei os créditos do meu mestrado. Né? Então, o mestrado conta muito mais. E por causa de toda a minha experiência também. Né? Então, E aí então para todo mundo entender, quer trabalhar fora, vai ter que fazer a faculdade tem que de fazer novo. a faculdade de novo. Não, provavelmente não toda, Mas uma boa parte. muito provável. Tem que E fazer o aí curso de isso novo. existe um custo também, Existe né? um custo. Então hoje, para a pessoa entender quanto que custa se formar em quiropraxia nos Estados Unidos. Por mês, na universidade onde eu trabalho, são quase uns $3.000. Só o curso. Boa sorte aí pra quem... É difícil, cara. Porque, assim, o meu... E americano paga, né? Eles fazem FIES. O meu FIES sócio, deles. ele que é americano, ele falou assim, mas quanto custa uma faculdade? Porque, assim, a gente tava com dificuldade de contratar quiropraxista. Ele, mas como assim, Francisco? Tem 2 faculdades aí. Quanto que custa pra se formar? Eu falei, sei lá, mas é caro pra caramba aqui, né? Uns 80 mil, não sei, chutei. Dele, nossa... Não, é bem de graça. Ele falou, cara, pra você se formar aqui, assim, se você for pagar Eu nem sei quanto tá o tudo... curso aqui. Eu também não. Tá bom. Eles sabem. $1.500 por mês? Os estudantes sabem na ponta da língua. Né? Acho que foi mais ou menos aqui quando eu saí aqui. Então, assim, ele falou, cara, sei lá, você vai gastar muitos $1.000 a mais. Lá são quase $14.000 por trimestre. Faz isso vezes 10? Bastante. Um dinheiro que eu não tenho. E eles também não têm, eles fazem FIES. Né? Então, Então, assim, mas pra gente não tem isso, né? Para o cara e que assim, quer... tem universidades que quando vem que é uma pessoa que está transferindo, dão scholarship, né? Dão bolsa, dão... Então, assim, vale tentar? Lógico, manda uma que carta vale. e fala, oi, eu queria ter uma experiência. Hoje, escreve a carta que você quiser. Pra quem não e assistiu pede. o episódio do Fernando, a vida dele é essa. Exatamente. Né? Ele era um cara que... Eu também tive bolsa, eu não tinha esse dinheiro pra pagar quando eu fui. Eu também tive bolsa, então comecei pagando, aí Então chegou você uma tem hora que eu exemplos. falei, não dá mais. É. Então, ganhei uma bolsa também. E ó, viu? São 2 pessoas, é o Fernando e a Ana. Então, assim, dá pra quem quer se esforçar, Lógico, tem que ir. lógico. E assim, isso é muito legal porque quando eu tava no Peru, eu trabalhei com muito mexicano, eu trabalhei com muito porto-riquenho. E os caras, eles são fissurados em querer passar na prova nos boards. E aí vamos chegar aí nos boards. Vamos. O que é o board? Como é que funciona? Então, para você ter uma licença nos Estados Unidos para poder atender, você precisa passar pelas provas dos boards. Cada estado dos Estados Unidos exige um certo número de provas para você poder atender. A maioria dos estados exigem as 4 provas dos boards, mais a prova de fisioterapia, mais a prova de leis do estado. São praticamente 6 provas. As 4 provas dos boards são a que eu estava falando para vocês. Então, a primeira prova é basicamente de ciências básicas. Então, depois do seu primeiro ano de curso, anatomia, biologia, essas coisas. Então, essa primeira prova é isso. Toda a parte de ciências básicas. A segunda prova é um pouquinho mais de ciências associadas, que eles chamam. Então, exame, um pouquinho mais de diagnóstico, né? São todas provas escritas, teste, né? Múltipla escolha. E assim, eles dividem, só para vocês terem uma noção, eles dividem cada prova em 6 tópicos. E depois eu posso até mostrar para vocês com mais detalhe, mas cada prova é dividida em 6 tópicos. Se você repete ou não passa em um dos tópicos, tudo bem, você pode repetir aquele tópico. Se você não passa 2 tópicos, você pode repetir aquele tópico. Mas se você não passa em mais de 3 tópicos, você tem que repetir a prova inteira. Cada prova custa $660. É o que eu ia falar. Cada provinha tem uma paulada. Uma pauladinha. E tem muita gente que faz cursinho preparatório. Os cursinhos preparatórios também custam de $600 a $900.
A última prova, agora vem uma parte mais legal. Legal, né? Mais cara. A última prova, que é a parte 4, é muito, muito, muito parecida com a prova da clínica que vocês fazem aqui. Vai de uma sala em sala, muda, vai para outra sala, e cada sala tem um paciente, e cada sala tem um caso que você tem que... A estrutura é muito parecida, né? Do jeito que eles fazem as perguntas dentro de cada estação é um pouquinho diferente. Mas a quarta prova é isso. Então, as 3 primeiras provas... A terceira prova que eu não falei, a terceira prova é mais com relação... são casos clínicos. Então, são casos clínicos, e você vai lá e eles dão um caso clínico, pedem para você escolher as 3 melhores respostas de 10. Então, também é um pouquinho difícil, não é simplesmente, né, de 5 você escolhe 1. De 10, você escolhe as 3 melhores. Então, tem várias coisas que são tricky, pegadinha. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. Não pode misturar emoção com razão. Tá. Ok? Quiropraxistas brasileiros, vamos supor que todos são fluentes em inglês e foram fazer os boards. A cada 10, você acha que passa quanto? Depende de qual nível do curso eles estão. Mesmo Formados. Tem uma coisa muito interessante. Eu dei aula aqui 10 anos e estou dando aula lá. Eu acho que o jeito que o Brasil, né, a Embi Morumbi, o curso de quiropraxia da Embi Morumbi, cria perguntas nas provas é muito melhor do que lá. Lá é muito decoreba. Porque os boards são decoreba. Ou seja, então... estudou um pouquinho assim, bem aquela coisa vestibular, Exatamente. você consegue passar. Você consegue passar. Se você, por exemplo, tiver passar o primeiro ano aqui, vai lá e faz a primeira prova dos boards, só que tem um detalhe. Você só pode fazer os boards se você estiver estudando numa universidade que é acreditada. Tem uma outra coisa também. O que é uma universidade acreditada? É uma universidade que passou pela acreditação, tipo visita do MEC, que a gente tem aqui, mas pela acreditação do CCE dos Estados Unidos, que é o Council of Chiropractic Education. Então, não é que simplesmente, eu vou fazer o primeiro ano de curso aqui na EMB e vou lá fazer a prova. Você só pode fazer a prova se a universidade te liberar. Esse que é o sistema. Então, você tem que estar fazendo o curso lá para poder fazer essa prova. E um dia, estamos trabalhando para isso, que eu também sou parte desse comitê, a gente vai ter um CCE Latinoamérica. Então, vamos chegar lá um dia. Talvez não seja em 5 anos, talvez não seja em 10, com certeza não em 2, mas um dia a gente vai chegar lá. Que as pessoas vão conseguir fazer a convalidação por aqui. Vão conseguir pelo menos fazer a prova. Tá. Pelo menos fazer a prova. Porque daí você já chega lá, pelo menos... os mexicanos, eles eram muito loucos por causa disso. Porque eles tinham que pagar passagem para os Estados Unidos. Perto, né? Então, eles tinham que pagar a passagem para os Estados Unidos, tinham que pagar a prova, aí não passava na prova, aí tinha que voltar. Então, eles eram muito bitolados com isso. Né? Eu falo, nossa... Então, a gente estava falando da prova. Daí, depois que você passou nas 4 provas, e ainda tem uma das provas que é de fisioterapia, que a gente chama, que é reabilitação, TENS, todos aqueles aparelhinhos que aqui no Brasil só o fisioterapeuta usa. Depois que você fez tudo isso, né, além de você ter se formado na universidade, você ainda tem que passar numa prova de leis do estado. Cada estado tem uma quantidade de leis específicas para a profissão de quiropraxia, que é o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, né? Ter lei. O nosso problema aqui no Brasil é que a gente não tem lei. E né? Hoje, como é que é... Vamos, eu tenho que fazer essas perguntas com muita calma. Eu fui fazer uma pergunta para Juliana Piva. Eu fiz a pergunta, ela falou, não, corta, faz de outro jeito. Bonega. Porque assim, como que o americano e a lei americana vê a profissão de quiropraxia e a profissão de fisioterapia, sendo que na faculdade de quiropraxia você tem coisas de fisioterapia? Acho que eu consegui. É uma boa pergunta. O que eles chamam de scope of practice lá, que é a área de atuação, é bem overlap. Próximos. Isso, obrigada. Sobreposto. Tem algumas coisas que o quiropraxista faz que o fisioterapeuta também faz. E tudo bem. E eles estão acostumados com isso? E eles estão acostumados com isso. Ok. E tudo bem. Todo mundo, o paciente, o fisioterapeuta e o quiropraxista. O seguro-saúde que paga. Tá. Todo mundo está acostumado com isso. Pra gente aqui, a gente fica brigando por um negócio. Não é meu, não é meu, não é meu. Aquele osso todo mordido, assim, todo mundo... O ajuste quiroprático, o diagnóstico quiroprático é do quiropraxista. A avaliação, o diagnóstico do fisioterapeuta é do fisioterapeuta. Mas a gente consegue fazer um pouquinho do que eles fazem. O fisioterapeuta não ajusta, por exemplo. Mas desde que a profissão é a profissão, o quiropraxista também faz exercício, faz reabilitação.
e tudo bem. Então hoje um fisioterapeuta lá nos Estados Unidos que faz tanto a divulgação dele e marketing se dizendo quiropraxista, isso não existe. Não existe. Não, é contra a lei, ele vai preso. Ok, era só isso que eu queria saber. Vai preso. Tá. Por exemplo, né? Tem um pessoal... Agora eu vou contar pra vocês, né? Tem um pessoal que vai morar nos Estados Unidos, um brasileiro vai morar nos Estados Unidos e não tem visto de trabalho. Vai com visto de turista. Você não precisa nem colocar isso na Tá. se você quiser, por exemplo. E aí chega lá e fala, eu sou quiropraxista, vou começar... Quem quer, né, nos grupos de Facebook? Eu sou quiropraxista, quem quer, eu vou cuidar da sua coluna. Daí lá vou eu, né? Ei, fulaninho de tal, toma cuidado, não fica divulgando isso, porque primeiro, você não tem, com certeza não tem visto de trabalho. Segundo, se alguém te denunciar, você vai preso, meu amigo. Não faça isso. Então, do mesmo jeito que a gente quer a regulamentação aqui, você não pode chegar no país do outro e querer fazer... Exatamente. Eles têm as leis deles. É o básico, né? Por exemplo, uma coisa interessante. Lá, para dirigir, se você bebeu, lá tem uma porcentagem que você pode. Então, por exemplo, eu, pro meu tamanho, meu peso, eu posso tomar uma latinha de cerveja, por exemplo, e dirigir, a gente tem não é tolerância zero, a gente tem uma tolerância. Aqui no Brasil, eu sei que é tolerância zero. Mas não significa que só porque lá a minha lei é diferente, eu vou chegar aqui, vou beber uma latinha e vou falar pro policial, não, mas lá onde eu moro... Eu sou americana agora. Não sou, né? Mas lá onde eu moro, minha carteira de motorista é de lá. Sim. Não interessa, eu tô aqui nesse país, eu tenho que seguir as leis desse país. A gente tá no país de lá, tem que seguir as leis do país de lá, né? Então... E aí você conseguiu fazer toda a convalidação, fez os boards bonitinho. E aí qual que era... Sofri. Aí você tava trabalhando na faculdade já. Tava. E aí esse era o plano inicial. Eles falaram assim pra mim, olha, você tá trabalhando aqui, mas você tem até tanto tempo pra fazer todos os boards. E foi o que você perguntou, será que a pessoa que está no curso, né, consegue fazer? O que eu mais sofri, porque meu inglês é fluente, né? O que eu mais sofri foi para relembrar coisa que eu tinha aprendido há 15 anos atrás em outra língua, que foi o tal do ciclo de Krebs. Gente, ciclo de Krebs 15 anos depois em outra língua é difícil. Então, assim, eu não passei na primeira prova. Tô contando aqui pra vocês. Não passei na primeira vez que eu fiz a prova. E não pra mim, acredito. Você acredita? E assim, pra mim foi horrível, porque eu sempre fui muito boa aluna, sempre, né, me dei bem, mas às vezes até eu entender é um banho de água fria, né? Então, assim, é um banho de geografia e falar, não, peraí, eu preciso me dedicar mais, preciso estudar de outro jeito, alguma coisa tem que fazer. Então, assim, tive que fazer aula particular, fiz os cursinhos preparatórios, até eu conseguir passar na primeira prova. Quando eu passei na primeira, consegui passar na primeira, agora vamos pras próximas. E a primeira era mais difícil, porque era realmente ciclo de Krebs e todas essas coisas muito de detalhezinhos que a gente não usa mais na prática, né? A gente sabe que é importante, que é a base, mas quando você tá na prática, você não lembra dos detalhes que tem numa prova, né? Então, a segunda prova que era mais com relação a, tipo, exame, né, ortopédico, neurológico e um pouco mais de filosofia da quiropraxia, tinham outras coisas. Aí ficou um pouco mais fácil, já estava mais acostumada a estudar, já sabia mais como era o esquema da prova, que tem, como eu falei, tem muita decoreba na prova deles. Não é só essas... Aqui, eu sei que vocês sabem, né, os professores criam um texto e aí tem um monte de pergunta, né? Que faz você pensar, que é uma pergunta inteligente. Lá as perguntas são, o que é isso? É isso. É mais diretinha, né? Pergunta direta. Então, eu fiquei chocada quando eu cheguei lá e vi esse tipo de pergunta. Eu falava, gente, mas por quê? E o único motivo pelo qual eles fazem isso na universidade é porque para passar nos boards esse tipo de pergunta é assim também. Então, é a coisa da OAB, né? A mesma, exatamente. acho que o exemplo é o mesmo, né? Exatamente. E hoje, aí antes de eu esquecer que eu queria muito falar sobre isso, é a parte filosófica da quiropraxia nos Estados Unidos, né? Eu acho, porque eu nunca fui para lá, mas você vai me confirmar isso. Principalmente, você crê que o quiropraxista americano, ele tem mais na essência dele todo o rito que aconteceu para eles conseguirem atuar nos Estados Unidos, que muito quiropraxista brasileiro não tem a mínima ideia e às vezes nem se interessa por isso. Você sente essa... Depende da universidade que você tá. Tá. Na Palmer, na Life, com certeza. Eles são totalmente voltados para filosofia. Na LACC, por exemplo, a gente é evidence-based, que a gente chama, que é a gente, lógico, a gente aprende a história, aprende, né, os três princípios, aprende o que aconteceu para chegar onde a gente está, mas a partir daqui a gente tem, tudo bem, a gente vai fazer isso porque a pesquisa diz que é isso, né? Então depende da universidade onde você está. Tanto que provavelmente quem teve aula comigo e teve aula com o Fernando sentiu a diferença, porque o Fernando se formou na Life.
E eu me formei na Embi Morumbi com um pouquinho de carga da Western States também, que são 2 universidades que são mais evidence-based. Então, depende de onde você se formou. E aí, por exemplo, você pega Los Angeles, onde eu moro, você tem quiropraxistas que se formaram lá na LACC, você tem quiropraxistas que se formaram na Palmer, na Life. E, de novo, tem público para todo mundo. Sim, né? mas é legal. Que Estados Unidos, quantas universidades tem nos Estados Unidos? Ai, que pergunta difícil. Chuta. 20, 15? Ok. Tem muitas. Não tem muitas. De 15 a 20. Aqui a gente tem 2. Então acho que lá, mesmo você consegue escolher onde você quer estudar. Consegue. Né? E então, você escolhe, e a universidade escolhe você mesmo. Por causa desse processo de entrada na universidade, que não é uma prova. É perfil, né? Perfil. Será que você tem um perfil da nossa universidade? Uma outra coisa que a gente... Agora eu lembrei. Uma outra coisa que você precisa para entrar na universidade é uma entrevista. Então, todo mundo que vai fazer faculdade passa por uma entrevista. Eu, por exemplo, entrevisto um monte de alunos antes deles entrarem. Se eles não têm um perfil muito parecido com a nossa universidade, a gente não deixa eles entrarem. Você me entrevistou aqui, você lembra? Eu entrevistei? Entrevistou. Eu perguntei. Vim aqui falar, perguntar das coisas, você sentou na nossa linha, a gente trocou ideia. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista, tá vendo? Eu falei, acho que ele tem um perfil daqui. Vamos aceitar, vai. Vamos aceitar ele, não vai. que você não pudesse, né? Falar não pra mim, mas não tudo tem bem. aquela coisa nos filmes que a pessoa recebe uma carta, você foi Sim. aceito, não sei o quê? É por isso, porque a pessoa entregou um monte de documento pra falar, você, né, esses são os meus requirements, são as minhas coisas que são necessárias, e eu fiz uma entrevista, agora eu tô esperando pra saber se você é tipo Hogwarts. Se você é admitido ou não. Você chegou a participar do dia a dia de algum consultório de quiropraxia lá? Não, e eu me arrependo, sabia? Quando eu tava lá no meu estágio, era obrigatório ficar nos consultórios. E como eu já estava atendendo há 10 anos, mas já era formada há mais de 10 anos, eu pedi para ele, será que eu posso só ficar na clínica da universidade? Porque na época eu não tinha carro, era mais difícil, a vida era um pouquinho mais difícil de estudante. E aí o diretor falou, não, tudo bem, você não precisa, mas eu me arrependo, porque eu gostaria de ter tido essa Até pra experiência. entender, né? Como é que... É. Principalmente hoje você numa coordenação, E né? engraçado que quando eu comecei a trabalhar na universidade lá, eu comecei supervisionando o departamento de clínica. E uma da parte do departamento que eu supervisionava era simplesmente essa parte de coordenar todos os doctors que têm as clínicas em volta da universidade, que os alunos vão para fazer uma parte do estágio deles. E eu mesma nunca tinha feito. Então, assim, obviamente tive que aprender um monte e a parte dos processos e todos, mas eu me arrependo de não ter tido essa experiência. Porque foi uma coisa que o Fernando sempre falou. Ele falou, cara, se um dia você for para os Estados Unidos, entre em contato com algum quiropraxista lá e fica com ele lá no consultório para você entender qual que é a vida de um quiropraxista lá, né? Eu acho isso super importante e eu me arrependo de não ter feito isso. Então, o que eu fiz, uma vez que eu fui viajar a turismo, eu entrei em contato. Uma vez fui para Havaí com meu marido e eu entrei em contato com 2 quiropraxistas lá e ela falou, não, pode vir passar uma tarde aqui. Então, nem que seja quando você estiver viajando para passear, pega uma tarde, 3 horinhas e vai e fica lá e vê 3, 5, 10 pacientes. Tá muito americana, né? Tirar férias no Havaí, né? Mas Havaí é demais. Mas eu acho que assim, principalmente na tua posição hoje é muito mais fácil, né? Você fala assim, pô, hoje eu sou coordenadora de tal universidade, posso ir aí? Os caras... Não, mas na época não era nada. Não, tô falando hoje. Não, hoje em dia então sim. hoje você tem tempo ainda de fazer isso. Sim, Quer dizer, sim. tempo que eu mas digo... Mas quando eu fui pro Havaí e eu observei lá a mulher, eu não era aluna, mas eu era. Mas eu falei, eu sou quiropraxista, eu só queria observar. Eles recebem bem, né? Eles estão acostumados, porque eles precisaram fazer isso para se formar. Então eles estão acostumados a receber gente para ficar lá observando. O máximo que vai acontecer é chegar um paciente e o doutor falar, olha, eu tenho uma pessoa que vai observar, tudo bem para você? E o paciente fala, não, você fica do lado de fora esperando. Chegamos num momento bom, que é justamente falar, a gente estava conversando isso antes de chegar aqui na fala. A questão do americano, do paciente americano e do paciente brasileiro é completamente diferente. Em questão de contato e tudo mais. Mas o que a gente estava falando, que o Fernando já falou muito isso em aula já para mim, que é, cara, americano,
ele sempre quer um processinho. Faz parte da cultura deles processar os outros por causa de qualquer coisa. Porque vai que ganha uma grana. Vai que ganha uma né? grana. Então acho que o quiropraxista ele sofre bastante, principalmente por conta de assédio, por conta de... Então ele falava, cara, dificilmente você vai num consultório de quiropraxia onde ou não tem uma câmera, onde a sua secretária não entre junto. Algo desse tipo. E também faz parte da nossa cultura brasileira não processar pra nada, porque o nosso sistema jurídico não funciona. Então a gente também não funciona. As culturas são diferentes. Não tem nem porquê, né? Eu me estressar. Por que eu vou... Nossa, eu vou fazer processar o Chico porque ele encostou em mim? Nossa, vai ficar lá no Pequenas Causas eternamente, né? Então, são culturas diferentes, o que eu acho o máximo conhecer culturas diferentes. E aí é assim, então, por exemplo, a gente aqui, né? Seu fulano, como você vai? Como tá sua filha? Você foi toca, no dentista? abraça, tipo, beija. Você pergunta, abraça, beija, encosta. Lá não, né? Boa tarde, aliás, não é nem boa tarde assim, às vezes não é nem, é só boa tarde, tudo bem, vamos entrar. Tipo índiozinho, hi. E assim, tudo que a gente faz, a gente tem que pedir permissão. Seu fulano, eu vou levantar a sua blusa e vou encostar nas suas costas. Tudo bem? Tudo bem. Seu fulano, eu vou levantar o seu braço, eu vou encostar aqui. Ainda mais quando é mais perto de tronco, né? Que é um pouco mais sensível. Tudo você tem que falar. Seu fulano, tudo bem? Tenho permissão para encostar em você? E assim, a gente ensina os alunos a fazer isso no primeiro dia de aula, na primeira aula de quiropraxia. Se você não pedir permissão... Tem aula de lei. E às vezes, e assim, né? Eu dei aula há muitos anos, estou acostumada, então eu tô lá. Essa semana mesmo eu estava ajudando numa aula do primeiro ano. E aí os alunos estavam tentando achar a espinha ilíaca póstero-superior. Então eu estava lá ajudando, né, o aluno a procurar e tal. E aí ele me fez uma pergunta, eu fui lá e simplesmente coloquei a mão no aluno que estava deitado. Daí na hora eu, desculpa, eu não te pedi permissão, eu tive que falar pro aluno, não te pedi permissão, lógico. O aluno falou, não, imagina, não tem problema, mas assim, eu tenho que mostrar o respeito. E falei, desculpa, eu encostei em você sem pedir permissão, tudo bem de eu encostar em você? Tudo bem. Aí eu fui lá e fiz de novo. Então, que brasileiro é dado, né? A mulher tem mulher que chega no consultório e fala assim, ai moço, quer que fique de sutiã? Eu falo, não precisa. Fica aí de boa, calma. Então, e assim, são culturas diferentes, né? Do mesmo jeito que essa coisa de encostar, outra coisa que a cultura deles lá, por causa do processo, é muito forte, é com documentação. Então aqui, a gente tá lá no CIS, né? Desculpe. Quem aqui que tá lá no CIS que, né, tem que fazer a anotação do... Como vocês chamam? Prontuário. Você vai lá e vai falar, ajustei C1, C2, C2... Não, se você não coloca bem detalhadamente, paciente chegou, como se fosse um relatório mesmo. Todo paciente que vem todos os dias, eles têm que fazer como se fosse um relatório. Inclusive, tanto os alunos quanto os quiropraxistas, eles separam pelo menos umas 2, 3 horas do dia só para fazer prontuário. Porque se você não coloca em detalhes tudo o que aconteceu, o que o paciente falou, o que reagiu, o que você encostou, se você não coloca em detalhes... É brecha pra se acontecer alguma coisa e o paciente falar, meu tratamento não funcionou, aquele doutor encostou no meu ombro, sei lá, alguma coisa assim. É brecha, se você não tiver o respaldo da sua própria documentação, tá ferrado. Então, é uma coisa que lá é muito forte. Eu não entendia no começo, mas agora eu entendo. Prontuáriozinho que a gente faz, que eu fazia no meu consultório aqui no Brasil, não ia colar lá não. Então, eles gastam muito tempo com fazer um relatório detalhado do que aconteceu em cada consulta. Tem que gastar tempo com a parte chata. Eu me lembro que eu era chata com os meus alunos aqui para eles escreverem, mas não tanto quanto eles exigem lá. Certo. Então... E hoje como é que tá a tua vida de coordenação? Busy and fun, que eu sempre falo, é muito, muito puxado. O curso lá tem 450 alunos no total, tenho mais ou menos 60 professores, e fora os outros cursos, né, da universidade, mas só do curso de quiropraxia. E o curso é dividido em departamentos, então tem uma pessoa abaixo de mim que só cuida do departamento de clínica. Na verdade, eu ainda estou cuidando desse departamento porque eu não coloquei ninguém no meu lugar ainda. Então, está muito corrido. Aí tem uma pessoa que é o chair, que eles chamam, né? Que é o chefe de cadeira do departamento só de ciências básicas. Tem um chefe de cadeira só de eletivas, por exemplo. E rolou um climão de uma latina vir coordenar uma faculdade americana? Com 60 professores americanos? Eu não senti, mas eu acho que eu também não me deixo sentir, sabe? A Califórnia é um estado muito
aberto, tem Acolhedor. muito acolhedor, tem gente de tudo quanto é lugar. A universidade onde eu tô trabalhando tem alunos de tudo quanto é lugar do mundo, tem professores de tudo quanto é lugar do mundo. Então, não dá para comparar com o meião dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas são muito mais... tem mais preconceito mesmo. Mas, por exemplo, para essa última vaga que agora eu entrei, que eu tô de Dean do programa, eu concorri com um cara que trabalhava na universidade há 10 anos, americano, homem, e eu que ganhei, e agora eu sou chefe dele. Aí ele ficou felizão. Então, aí é fulano, né? Tipo, o meu jeitinho, né? E é isso. Então, Tipo, deve existir, mas eu prefiro não ficar olhando, porque senão... eu prefiro não dar bola pra isso também. Porque senão eu vou ficar pirando, tô muito ocupada, não tenho tempo de ficar pensando nessas coisas. É o jeito que eu encaro, não é todo mundo que encara esse tipo de coisa desse jeito, né? Então, eu me sinto bem lá, trabalho, as pessoas que trabalham comigo no meu time são ótimas, tô gostando. Mas querendo ou não, existe isso, porque todo mundo fala, né? Fala assim, meu querido, independente do cargo que você ocupa, independente do quanto que você ganha, você chegou lá, você é latino, cara. Então, latino, mulher, jovem, né? Exato. Então, migrante. assim, tem isso, né? Mas também, se você escolheu viver lá, você precisa... Exatamente, escolhi viver lá. Eu, por exemplo, tem palavra que eu não lembro como fala na hora. E eu vou lá e faço o gesto e as pessoas me entendem. Na hora que você está conversando, não vem a palavra. E muitas vezes o meu sotaque tá aqui ainda, né? Eu ainda falo com sotaque. As pessoas falam que eu tenho o mínimo sotaque, mas de vez em quando eu falo uma palavra errada. E eu levo isso na boa. Eu dou risada. Eu falo, como que eu tenho que falar mesmo? Ah, tá, agora entendi. KKK e deu. Era a mesma coisa quando o Fernando chegou. Eu fui uma das primeiras turmas que o Fernando, quando chegou dos Ele Estados não Unidos... lembrava falar em português. Pô, ele só falava inglês, cara. Porque é Eu falo, difícil dar o Fernando, clique. Aí eu tô esbarrando nas pessoas falando sorry. Então, tipo... Eu tive isso com o espanhol. Então. É Mas difícil você dar o clique. Mas Você se sente se ridículo. você leva na boa... Esse que é o ponto. Se você leva na boa e não se deixa abalar, você não sofre. Né? Mas não é todo mundo que encara assim. Tem gente que poderia achar que o cara, né, que eu vou... Porque agora eu sou chefe dele, né? Todo mundo poderia achar que ele tá me olhando torto, que ele não tá fazendo... Ele tá com a mãozinha no seu tapete ali, assim, ele tá com a né? mãozinha no meu tapete, então... E aí a pessoa fazer o seu, né? tem que fazer o seu. Né? Tô Isso bem. aí. Bom, seguinte, a primeira coisa, que eu devia ter falado isso no começo, mas já se passou uma hora, eu vou falar isso agora, é que a gente tá na universidade em Morumbi. Então a gente queria agradecer o espaço, principalmente a coordenadora Aline Ferreira, que não tá aqui hoje, mas ela que abre o espaço pra gente. Tem alguns alunos aí de quiropraxia aqui escutando também o podcast. A gente tira uma foto todo mundo junto. Isso. E eu ponho de tchau. E assim, alguém tem uma pergunta pra Ana? Tem? Mas eu vou pedir pra você vir aqui. Fala seu nome. Não, fala teu nome aqui. É isso. Pula aí. Não derruba a câmera. Mas tudo bem, ainda bem que ele foi fazer isso com uma hora de... Fala teu nome e o teu semestre. Eu sou o Bruno, sou do quarto semestre e eu tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, eu queria saber se essa questão da decoreba que você fala que eles aprendem e tal, se isso atrapalha muito no raciocínio clínico deles na hora de ir pra prática mesmo. E como que evita isso? Não tem nenhum jeito de evitar? Para algumas pessoas atrapalha sim. E eu acho que, por isso que eu acho que do jeito que a gente faz a prova, que por exemplo a prova da clínica, deixa eu dar um exemplo. A prova da clínica aqui, você entra na sala e você tem um caso que você tem que pegar a história, fazer o exame e dar o diagnóstico. Não é isso a primeira prova da clínica? Quem já passou a prova? A primeira prova da clínica é assim, pelo menos na minha época era assim. Você entra na sala, tem uma pessoa lá, você fala, oi fulano, meu nome é tal, qual que é a sua dor? Você pega um pouquinho de história do paciente, faz os testes lá e chega num diagnóstico. Lá, a prova 4, por exemplo, dos boards, é assim, você entra na sala, tem uma lista de procedimentos para você fazer. Então, realize o compressão foraminal máxima, a elevação do ombro e blá, blá, blá. É isso. Então, assim, o tipo de prova que eles fazem é muito mais faça isso aqui, ao invés de junte tudo isso e chegue num diagnóstico. Não te bota pra pensar. Exatamente, eles têm esse tipo de prova também. A gente também tem esse tipo de prova, mas o aluno já está na clínica. Então, eu acho que o jeito que a gente aborda, que a gente faz com que o aluno crie o raciocínio clínico aqui na EMB é mais avançado.
Aí a outra pergunta era sobre lá em Los Angeles, a questão, você falou que o conteúdo é bem parecido e tal, mas nas técnicas eles ensinam bastante, assim, eles gostam de passar bastante das técnicas, gostam de SOT, então, ou eles dão só o basicão, assim? Para as outras técnicas é só o basicão. Porque o currículo de lá é bem parecido com o daqui. Então, aqui vocês têm o módulo da coluna cervical, módulo da coluna lombar, módulo da coluna torácica, certo? Lá eles também têm. Então, a gente tem o que eles chamam de CP1, CP2, CP2 que é Chiropractic Procedures 1, 2, 3, até o 7. E o 7 é o geralzão. Então, assim, das 15 semanas, deixa eu voltar. O CP1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é torácica, lombar. Começa com palpação, depois soft tissue, depois é cervical, torácica e lombar, igual tem aqui. Quando chega no CP7, que é o geralzão, então aí que eles vão aprender um pouquinho de ativador, um pouquinho de Thompson, um pouquinho de Cox. E se você quiser fazer um pouco mais dessas técnicas, aí eles têm as seletivas, optativas para vocês aqui. Então, é bem parecido o currículo. Mas você consegue também, aproveitando a pergunta dele, meio que escolher a universidade que você quer baseado no tipo de técnica que você gosta mais? Então, por exemplo, tem uma universidade que chama Logan, que é onde criou a técnica de Logan. Lá na Logan, você só vai aprender Logan. E aí tem algumas aulas que você aprende ajuste manual igual diversificada. E do mesmo jeito também tem algumas aulas que você aprende ativador. Então, depende da universidade que você quer ir, você tem essa opção de aprender mais uma técnica do que a outra. Eu acho que isso entra também muito no que a gente estava conversando, do paciente chegar e você realizar alguma coisa diferente e falar assim, não, é que na verdade existem várias técnicas. Exatamente. Então, assim, para quem não é de quiropraxia e está escutando, né, exatamente isso. Você trabalha com quiropraxia, o intuito ele sempre é o mesmo, porém ele pode ser realizado de diversas formas e em diferentes procedimentos, equipamentos e tudo mais. O objetivo é você dar mobilidade para a coluna do paciente. Como você vai fazer isso? Você tem uma caixa de ferramentas que você pode escolher dependendo do paciente que você está atendendo e da sua prática. Por exemplo, eu sempre fui pequena, mas eu sempre ajustei gente muito maior do que eu. Mas eu escolhi usar essa técnica. Se eu for, do mesmo jeito que eu vou atender uma senhorinha de 97 anos e não vou fazer um baita de um ajuste, e eu talvez use um ativador, uma mobilização se eu não tiver ativador, você tem uma caixa de ferramentas e você vai usando as suas ferramentas, né, de acordo com o que é melhor para o seu paciente. A gente se apega também, né? O Daniel, quando dava aula aqui, ele ficou bitolado com o ativador, depois ficou bitolado com não sei o quê. Então você vai escolhendo o que é melhor para você. Vai escolhendo o que é melhor para você. Alguma pergunta? Valeu. Boas perguntas, viu? Alguém mais? Alguém mais se arrisca aí? Tô bem. Nome e semestre. Eu sou o Marvin, também do quarto semestre. E eu queria saber porque depois do college, que tem depois a parte mais específica, né? Por que no caso da quiropraxia é um doutorado, por que não um mestrado? Não sei se nos outros cursos seria um mestrado, né? Sabe que eu não sei? Não sei. Eu acho que é porque a quantidade de horas que o curso tem e pelo status do curso, né? Você vai estar se formando para você tratar de um paciente, mas isso é histórico do programa mesmo. Mais provavelmente pela quantidade de horas, porque é um curso que tem 5.000 e não sei quantas horas, então é um doutorado. E por que mesmo, então, realmente se chama um doutorado lá e aqui não? Porque tem algumas pessoas que até chegam a usar a parte, essa nomenclatura DC aqui no Brasil. Né? E o que é errado, né? Porque eu entendo o motivo pelo qual as pessoas usam, que é só para falar, eu sou formada em quiropraxia. Mas você não pode. Por exemplo, na Califórnia, quando eu cheguei lá, e eu estava ainda começando o curso, se eu usasse DC no meu nome, eu poderia ser presa, porque eu estou exercendo ou estou mostrando para as pessoas que eu sou uma quiropraxista ilegalmente, porque eu não sou quiropraxista lá. Não era, né? Agora eu sou. Você só pode usar o DC, inclusive, depois que você passa nos boards. Você não pode usar depois que você se forma se você não passou em todos os boards ainda. Então, o motivo pelo qual o sistema educacional é diferente é por causa do sistema educacional do país. Por exemplo, na Austrália, é bem parecido com o nosso. O curso de quiropraxia na Faculdade da Austrália, na Murdoch, por exemplo, é um bacharelado também. E eles têm um mestrado. E nos Estados Unidos é um doutorado. Na Europa, acho que é doutorado também.
Então, depende do país e de como o sistema educacional... Cultural, né? Lá no Peru também. Lá no Peru todo mundo chama, doutor. E ok, aqui você fala, eu sou o doutor Francisco. Você é Muito, advogado? muito provavelmente o paciente ele possa falar pra você, mas você fez doutorado aonde? Já aconteceu. Aí fala, não, Mas desculpa, aqui é só... cultural, as pessoas estão acostumadas, do mesmo jeito que a gente chama advogado de doutor. Não, os advogados não são doutores. Você chama o padeiro de doutor. Ô, doutor, dá um cafezinho aí também. O garçom, né? Ô, doutor, ô meu. Então, é só o jeito que a gente chama. Lógico, né? O status de doutor, eu também, quando eu estava trabalhando aqui, eu era doutora Ana Facchinato. E as pessoas aqui me chamam de doutora Ana. Quando eu fui... Porque é cultura, né? Mas eu não tinha doutorado. Quando eu fui pra lá, eu não podia ser doutora Facchinato. Porque lá eles chamam de Dr. Facchinato, né? Eu não podia ser doctor, porque eu não tinha terminado o curso ainda e não tinha feito os boards. Então, eu só pude realmente colocá-la na assinatura do meu e-mail, Ana Facchinato DC, depois que eu passei todos os boards. Deu um negocinho assim? Deu uma emoção. Ah, legal. Deu uma emoção. Uma coçadinha. Eu lutei, assim, viu? é. Foi difícil. Show. Então, foi uma conquista. Boa pergunta. Valeu, obrigado. Tem mais. Vamos mais uma. Ele me lembra o Rafael. Lembra do Rafael? Que Rafael? Eu... Não lembra o Rafael? O Rafael polêmico? O Rafael polêmico. Eu quero ele, Acho que é pra só os conversar. traços, é. Porque vai ser bacana, né? Você nunca ouviu falar do Rafael? Como é o sobrenome dele? É porque ele saiu do Facebook. Por isso. Vamos lá. Meu nome é Fernando, eu também estou no 4º semestre diurno e a minha pergunta é que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai reavaliando o que a gente passou. Então você viu a quiropraxia de várias formas, como aluna, como professora, como coordenadora, DIN. Então assim, se você pudesse voltar e se dar um conselho para poder aproveitar melhor o curso, para poder se direcionar melhor, qual seria esse conselho que você daria? Pra Ana Paula lá, que era aluna, A de 25 anos. de 25 anos. Não, de 25 eu já tinha me formado, já era até coordenadora, mas quando eu tinha 18 e pouquinho, eu acho que era focar um pouco mais no curso. Eu fui uma super boa aluna, sempre fui muito certinha com tudo. Então, assim, mas uma coisa que eu tinha muito dividido quando eu era aluna, porque eu também dava aula de balé, eu adorava balé. Então, assim, eu vinha pra faculdade, mas minha tarde era só do balé, né? E nunca repeti uma prova, nunca fui mal e tal, sempre fui boa aluna, então eu conseguia equilibrar muito bem, mas tem gente que não consegue, né? Então, se você vê que, né, você precisa tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão, né? Se você, por exemplo, está trabalhando... Aqui, hoje em dia, tem muita gente que tem filho, né, que tem que pagar conta, é diferente do que de lá. Outra coisa também que eu acho que eu poderia ter feito mais era ter tido essa... Hoje em dia, para vocês, é muito mais fácil, que na minha época eu não tinha, mas ter essa oportunidade de ir em consultórios de quiropraxistas e fazer esse estágio, que eu não sei se agora é eletivo ou se é obrigatório, tenha essa oportunidade. É isso que vai te abrir portas, é isso que vai te dar um emprego. Então, assim, ter a oportunidade de ir e conhecer diferentes consultórios. Do mesmo jeito que tem o cara que atende 50 pessoas, tem o cara que atende 2, são 2 estilos diferentes. Você só vai saber o que você gosta mais conhecendo os dois, porque aqui na clínica vocês têm meia hora para não sei o quê, 1 hora para não sei o quê. É assim que a gente ensina, mas não necessariamente você vai trabalhar assim, né? E é só conhecendo esses diferentes tipos de prática, né, de consultórios, que você vai saber o que você quer para você. Então, pega final de semana, tem um monte de quiropraxista que atende de sábado, né? Não precisa ir todo sábado, mas pega um sábado por mês e visita um quiropraxista, nem que tenha que dirigir até Jundiaí, que é logo ali, né? Vai buscar, vai procurar, estuda, é muito importante, é muito importante. Talvez uma coisa que eu não teria feito foi tentar abraçar o mundo. Eu tenho essa mania de querer abraçar o mundo, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes não dá tempo de fazer tudo, né? Tipo hoje, que eu tenho que vir aqui, tenho que ir na casa da minha prima, tenho que almoçar com não sei quem. Então, tipo, eu tenho esse problema. Mas é porque eu quero tentar fazer tudo, mas às vezes você não consegue fazer tudo muito bem feito. Então você tem que focar e falar, não, eu vou fazer isso. Meu marido vai ficar muito orgulhoso de mim. Vai? Então tá bom. Mas falando de trabalhar de sábado, né? Acho que o sonho de todo quiropraxista é chegar num nível que fala assim, não vou atender de sábado. Pô, mas aí quando você começa, você nunca termina, porque aquele paciente só depende de você naquele sábado. Não, você fica com dó, você fica mas com dó. Você chega lá, a gente chega lá. O estagiário que começou a trabalhar, ele vai atender de sábado. Por exemplo... Não vai ter folga. Exatamente. Por exemplo, quando eu mudei agora para os Estados Unidos, você me perguntou também,
né? Você me perguntou, você atende lá? Depois de tudo que você passou para fazer as provas dos boards, você não está atendendo o paciente? Não. E foi uma decisão minha. Poderia. Eu trabalho 40 horas na universidade, né? E assim, 40 mais, porque leva coisa para casa e tal. 40 que é paga. 40 paga. Isso mesmo. Não tem hora extra. Então, assim, eu poderia muito bem, 2 vezes por semana, atender gente na minha casa, porque eu tenho a licença para atender na minha casa e tal. Nem tenho maca. Mas eu não tenho por quê? Porque eu quero ter... Ah, imagina, eu nem tenho maca. Absurdo, né? Pega uma lá do CIS deles lá. Vou pegar uma do CIS, levar, vou despachar. Eu quero ter a qualidade de vida de chegar em casa e ter tempo para brincar com a minha filha. E era um dos meus objetivos quando eu decidi mudar para os Estados Unidos. É tipo, chegar do meu trabalho até minha casa em 10 minutos, pegar minha filha no meio do caminho e ter tempo de brincar com ela, levar ela no parquinho. Mais pra frente, quando ela estiver mais velha, talvez eu decida atender. E aí eu tenho a minha licença lá. Nossa, eu tenho uns pacientes... Meus horários, cara, eu uso o mesmo horário do Peru. Então, assim, eu trabalho de segunda, quarta e sexta, das 4 da tarde às 7 da noite. E de terça e quinta, das 9 da manhã, meio-dia. Depois eu volto às 4 até às 7 da noite. Eles fazem muito isso nos Estados Unidos também, dá um Porque, break. meu, é a melhor coisa. A melhor coisa. Nem que você tenha que ir até às 8, por exemplo. Eu preciso ter aquela dormidinha depois do almoço. Então, assim, foi ótimo. Última perguntinha. Vai ter mais alguém ainda? Depois? Então vamos pra última, pra saideira. Fica vergonha, não. Bem, boa tarde, meu nome é Rafaela, estou no 2º semestre diurno. E aí eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é, por que você escolheu cuidar das pessoas dessa forma? E aí, assim, a segunda seria, qual a relação em você ter sido bailarina com a anatomia do movimento e como você usou isso ao longo da sua carreira, no seu curso, quando você estava fazendo faculdade também? Então, por que eu decidi, né, cuidar das pessoas? Era uma coisa que estava dentro de mim. Acho que eu sempre gostei de cuidar, sempre gostei de brincar de mamãe e filhinha, gostava de brincar de boneca que estava doente, essas coisas. Então, eu queria ajudar as pessoas. Era uma coisa minha, né? Então, acho que foi por isso que eu decidi querer ajudar as pessoas e procurar um curso que me satisfazesse nessa parte. E como eu já estava dando aula de balé, eu pensei, se eu fizer uma faculdade de dança, lógico, vai me abrir portas, mas basicamente eu vou continuar dando aula de balé, ou de sapateado, flamenco, as aulas que eu dava. Então, eu queria fazer uma coisa diferente, que me desse a possibilidade de continuar dando aula, tanto que eu continuei dando aula até depois que eu me formei, de balé, né, de sapateado e tal, mas que me desse uma outra profissão. Então, acho que foi por isso que eu fui pro lado da fisioterapia e aí achei a quiropraxia. E durante a faculdade, na verdade, quando eu descobri... Porque você é bailarina? Eu faço dança contemporânea. Faz dança contemporânea? Quando eu descobri que para eu levantar minha perna era o músculo de cima que estava contraindo e não o de baixo que estava empurrando, a minha técnica da dança melhorou. Porque daí eu sabia o que eu estava fazendo. Então, assim, na verdade eu usei muito mais... Óbvio, eu usei coisas que eu aprendi na dança para a faculdade e coisas que eu aprendi na faculdade na dança. Mas a hora que eu me toquei disso... Falei, nossa, então eu não tô empurrando minha perna, eu tô puxando, né? O músculo tá contraindo e levantando. Não é esse músculo que empurra, é esse que puxa, né? Então foi demais, assim, eu consegui conciliar. Tanto que na época eu até dei algumas aulas de anatomia para as crianças da escola de balé que eu trabalhava e tal. E também depois, com o tempo, aprender as lesões todas, né? Que os bailarinos... Ficar andeor é totalmente anti-anatômico. E a gente luta para ficar virar, fazer a rotação externa de perna, né? Porque é assim que o balé clássico tem suas posições e é totalmente anti-anatômico. A hora que eu me deparei nisso, eu falei, é por isso que eu não consigo. Por isso, porque é anti-anatômico. Então, assim, eu conciliei muito os dois durante muito tempo e não trabalhei mais com balé, com dança, depois que eu comecei a ser coordenadora aqui do curso, porque daí já não... Aí eu tive que tomar uma decisão de falar, não vai dar mais. Então, mas deu para conciliar super bem os dois. Obrigada. De nada.
Acho que essa parte, atender atleta legal é isso, né? Porque o cara ele já tem a procepção ali de não, olha, aqui é o meu infra que tá zoado, que eu lesionei o meu posterior o cara já tá todo e fala assim, ótimo, então já sabe. Já sabe o que é. Já sabe o que tem que fazer, né? Aí eu atendo as meninas do handball lá, em Jundiaí, e, cara, as meninas de 15 anos, cara, elas sabem que tem que terminar o treino, já fazer bolsa de gelo, elas pegam, envelopa assim o joelho, vai embora de ônibus pra casa com gelo. Aí você fala assim, ai, que orgulho, né? Bonitinho. Que gostosinho. O paciente podia fazer isso também. Mas... Eu falava, paciente, tem que fazer esse exercício 5 vezes na semana, porque daí ele fazia 2 e era o mínimo que precisava fazer. Então você tem que dar um... Mas isso acaba também, nossa, quando você começa a atender, né, que às vezes o paciente não melhora, você se cobra bastante, né? Você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo de errado? E às vezes essa cobrança não tem que vir pra você. É o paciente que não tá se ajudando também. Eu gostava de falar assim, quando eu tava atendendo o paciente, né? Eu falava, olha, quando a gente começa o tratamento, nos primeiros 4, 5 atendimentos, 90% da responsabilidade de você melhorar é minha, 10% é sua, você tem que vir, né? Conforme você vai melhorando, a responsabilidade passa muito mais para você do que para mim. Eu vou continuar fazendo meu tratamento, mas você tem que fazer os seus exercícios. Então eu sempre usei isso muito quando eu falando com o paciente, porque o paciente entende, então no começo eu tenho que vir. A hora que eu comecei a melhorar e que eu preciso daí progredir para os exercícios, que vai me manter bem, aí a responsabilidade é do paciente. Eu até falava, agora você já está com 50% de responsabilidade, vai passando o tempo, agora você está com 70% da responsabilidade, agora você só tem que vir, eu te ajusto, você continua fazendo seus exercícios. Perfeito. Então, era um jeito que eu usava para o paciente entender. Para educar, né? Para educar, isso mesmo. Então, assim, obrigado. De nada, foi um prazer. Por ter vindo. Imagina, mas foi... deixa eu encostar nas pessoas, né? Não, vou te processar. Eu acho que assim, é bacana pra caramba. A gente tá tentando fazer algo que não me rende porra nenhuma. Mas é muito divertido. Lá em Los Angeles, pelo menos pra mim. Tá. Tem uma fã. Tem uma fã. Quando eu vou lá ver o meu statistics ali do podcast, tem ali, Estados Unidos. Eu falo assim, eu já sei quem que tá assistindo. Acho, né? Pode ser um Michael da vida? Pode. Mas eu acho que vai ser... Então, assim, brigadão por ter disponibilizado aí. Sempre quando vem... Você falou que tava 2 anos que não vinha pro Brasil. Então, quando vem, tem que ver todo mundo, tem que fazer um monte de coisa. Mas que bom que a gente conseguiu arranjar um tempinho aí pra gente conversar. Mesmo. Um recado final aí pros quiropraxistas brasileiros. Vamos me visitar quando vocês quiserem. Exatamente. De verdade. Portas abertas aí. Portas abertas. Eu trouxe umas canetinhas pra quem veio hoje. Eu esqueci, eu tinha que ter trazido mais coisa e eu esqueci. Gente, vira mãe, você não lembra de mais nada. E nós não trouxe, ficou lá. Por isso que eu falei. Não, o que é um aviãozinho de 12 horas? Não, mas a minha mãe vai e volta, eu talvez mande alguma coisa por ela. Mas eu trouxe caneta só, pelo menos. Tá bom, né? E recado final, gente... Se dediquem. Se vocês se dedicarem, não importa se você quer ser o melhor quiropraxista da rua 1, 2, 3, 4. Seja o melhor quiropraxista da rua 1, 2, 3, 4. Se você quiser ser mais em outro lugar, ou não mais, mas se você quiser fazer uma coisa diferente, seja diferente. Mas se dediquem e você vai ser o melhor ali onde você for. Meu pai sempre falou pra mim, capricha lá, filha. É isso, capricha lá. Tipo, não importa o que... Vai nas coxas. Não faz nas coxas, não faz nas coxas. Não importa o que seja o seu objetivo, faz direito, né? Faz dentro da lei, faz as coisas direitinho que você vai ser feliz. Tô bem. Eu não sei se ficou a indireta dada no meio do programa, mas eu vou dar essa direta agora. Você, quiropraxista formado, a gente tá num processo de regulamentação e a gente precisa de você, meu querido. Então pague a ABQ, né? Participe. Faça o negócio acontecer. Direito. A gente tá falando... Eu fico indignada das pessoas que não pagam a ABQ. Indignada. E aí vai lá no grupo do Facebook. Vai reclamar de outros profissionais. Estão fazendo quiropraxia aqui no meu bairro, que não sei o que. Meu querido. Então paga. O único jeito de... Assim, a quiropraxia é grande nos Estados Unidos porque as pessoas são obrigadas, né? Mas unidas. Mas unidas. Elas são obrigadas a pagar lá a licença todo mês para poder trabalhar. Aqui a gente não tem essa lei, então assim, só vai funcionar a hora que a gente se unir. Eu não posso deixar você embora sem perguntar isso. A questão do seguro, né? Cara, é muito doideira isso. Porque quando eu falei com a Ju Piva, esse era meu grande medo. A regulamentação da quiropraxia. Em que momento e quem vai ser o primeiro lazarento a entrar no plano de saúde e o que ele vai fazer com aquilo? Né? É arriscado. Por quê?
Do mesmo jeito, vamos fazer uma comparação então, do mesmo jeito que eles estão pagando, sei lá, quanto paga, R$8 para um fisioterapeuta por 5 minutos, é isso que acontece nos Estados Unidos. Eles pagam, a maioria dos planos de saúde dos Estados Unidos que tem quiropraxia, eles pagam pela região que você ajustou. Aí vem toda aquela parte do prontuário, né, que você tem que anotar. Então, se você anotou que você ajustou cervical e torácica, você tem que justificar por que você ajustou cervical e torácica. Porque lá eles não fazem full spine em todo mundo, né? Porque o seguro não deixa. Então, se você ajustou cervical e torácica, se o seu diagnóstico não tem cervical e torácica, eles não vão te pagar. Por que você ajustou cervical se o seu diagnóstico é lombar? É assim que funciona o seguro lá. Então, assim, anota tudo direitinho, justifica por que você ajustou cada um. Quiropraxistas straights, eles se dão mal com o seguro lá, então, né? Um pouquinho, né? Porque assim, ou então o que eles fazem, eles colocam um monte de diagnóstico. Ou o cara que trabalha com upper cervical, ele vai ganhar pouco também. Eles não atendem seguro. Não atende seguro? Só É. cash. Cara, o meu sócio, ele falou, eu tô há 25 anos no Peru e eu não trabalho mais lá porque é seguro, cara. Seguro é um inferno, é uma burocracia do caramba pra você receber. Você fica rendido às leis deles. E assim, eu sou formado em educação física antes da Quiro e eu sei todo o processo de prostituição na profissão. É, isso. Então, assim, você tá ali na academia, você tá fazendo um personal, aí o cara, quanto você cobra personal? Pô, eu cobro 80, nossa, R$80, mas o meu primo, ele cobra 30. Ele tá aí, não, beleza, eu faço por 30. Aí pronto, você ferrou não só você, mas você ferrou seus coleguinhas e ferrou a sua profissão. Inclusive o primo dela também, né? Exatamente. Porque ele nunca vai poder cobrar mais. Então, cara, hoje é muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a gente tá no começo. E é aqui que pode dar muito bom, ou é aqui que pode dar muita merda também. Né? Então, não, dá merda mesmo. Dá merda mesmo. Recadinhos finais. Pô, você aí que tá escutando a gente, pô, se inscreve aí nos Paranauê todo, né? Não faz isso Sei não, lá porque onde eu que edito. É um inferno, cara. É um inferno editar. Eu preciso ganhar dinheiro só pra pagar um editor, né? Ele falou pra mim que é ali, ó. Tá. É aqui? Tá bom. Eu faço ser aqui, então. Então, assim, pô, se inscreve, dá joinha, aquelas coisas todas de... Mas é só pra fazer o negócio acontecer, pra aparecer pra mais gente, pra todo mundo ver. Apoiem o nosso amigo aqui que tá usando essa ferramenta tão legal, tão informal, tão Você gostosa. escuta podcast nos Estados Unidos? Lá, Nossa, lá todo mundo faz podcast. otimiza o tempo, né? Podcast é isso, é você otimizar o tempo. Então você que tá no busão, você que tá lavando uma louça aí. Então, pô, escuta nós aí. Escuta nós. Certo? Gente, beijo, obrigado. Obrigado a todos os alunos Beijo, aí, palma aí pra todo mundo. Obrigada, gente. Obrigadão. Brasil. Valeu. Preciso de um ajuste agora.